Obrigado. Obrigado. Tá. Bom dia, meus amados irmãos. Abramos a palavra de Deus após este diálogo com o Senhor. Ouviremos agora a voz de Cristo por meio do Evangelho, que está contido em Romanos capítulo 12. Eu quero fazer a leitura dos 2 versículos bastante conhecidos. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. E diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos mais uma vez. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que é santo, puro de olhos, aquele que odeia o pecado, aquele que é justo e perfeito, e ao mesmo tempo escolheu nos amar por meio de Cristo Jesus, a quem concedeu o poder, ó Deus, de ser o nosso Redentor. Nós te louvamos nesta manhã e te agradecemos pelo privilégio que temos de atender a tua santa convocação. Convocação esta que é, ó Senhor, obedecida por todo o teu povo verdadeiro ao redor da terra. Toda a tua igreja, neste dia, se reúne para cultuar o teu santo nome. E, ó Deus, agora pedimos para que juntos possamos ouvir a tua voz por meio da pregação e exposição fiel do Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a assim entendermos e que para isto o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vivemos num mundo que está em constante guerra contra o povo de Deus. E isso não tem sido diferente ao longo dos séculos. Nós não vivemos uma época peculiar. Não houve sequer um instante de a igreja não tenha sido perseguida pelo mundo. E nisto nós percebemos a fúria do inimigo, a fúria de Satanás, em tentar destruir aquilo que é indestrutível, que é a igreja do Senhor. E esta igreja, ela é mantida pelo próprio Deus. Não é mantida por nós. Nós somos instrumentos e por meio da fidelidade ao Senhor, nós temos este privilégio de preservar o seu povo nessa terra até que Cristo venha. Mas é óbvio que há muitas estratégias por parte do inimigo. E existe dentre elas aquela que utiliza o poder político para nos moldar, o poder político para refazer o nosso coração. E nós podemos perceber isso, inclusive, à luz da Escritura Sagrada. Quando nós olhamos o povo de Deus sendo arrancado de Judá e sendo levado para a Babilônia, e certamente era juízo do Senhor, nós percebemos a tentativa da Babilônia, através do seu rei, Nabucodonosor, em tentar sublevar, em tentar destruir as bases, a fé do coração de alguns jovens. Nós sabemos que Daniel era um jovem de aproximadamente 14 anos, e ele, naquele país, ele foi violado, inclusive, na sua integridade física. Eu não sei se os irmãos sabem, mas Daniel foi emasculado, ele foi castrado,
ele se tornou um eunuco por força do Estado. O Estado mudou o seu nome. O Estado tentou impor a ele uma nova dieta. O Estado tentou impor a ele uma nova adoração. Mas é claro que Daniel, conforme a Escritura Sagrada, resolveu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Portanto, o que nós temos em Daniel que aponta para aquele que também se tornou eunuco, não no seu corpo, mas por opção, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio a este mundo e não se deixou contaminar, ele aponta para Cristo. E é Cristo, de fato, o nosso exemplo. Cristo, de fato, é o nosso paradigma. E nós precisamos, irmãos, ter a atitude em resistir. Na verdade, a igreja precisa ter resistência contra esta tentativa nefasta de destruir o povo de Deus, seja de fora para dentro, de dentro para fora. Nós podemos olhar também, por exemplo, a primeira carta de Pedro, e foi lida aqui, inclusive, quando Pedro ele fala das ameaças que ocorrem fora da igreja, ou seja, quando a igreja ela é, de fato, perseguida pelo Império Romano e por judeus. Na sua segunda epístola, ele vai falar daqueles que estão dentro da igreja, daqueles que são infiltrados e tentam, de alguma maneira, subverter o nosso coração. Meus irmãos, nós estamos em guerra contra o mundo. E o mundo jaz no maligno. O mundo, ele não tem nada a oferecer senão destruir a nossa vida, a vida dos nossos filhos, por meio da influência. E é nesse contexto que nós temos aqui a epístola de Paulo aos Romanos. Essa epístola, de fato, ela é uma exposição grandiosa do Evangelho. Não há outra epístola que fale mais detidamente sobre o caminhar do Evangelho, quando, de fato, podemos perceber que do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vai falar da justificação. Ele antes fala da falência e da depravação humana. E ele, na sequência, vai falar sobre a justificação pela nossa união com Cristo. Ele fala da santificação como resultado dessa transformação e, ao mesmo tempo, para nos consolar, ele fala também da soberania de Deus e a história da redenção. E veja que esta sessão, no capítulo 11, ela se encerra com uma doxologia, ela se encerra com uma adoração. O próprio apóstolo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. É dessa forma que Paulo encerra a sessão que nós poderíamos chamar de o preparo teológico ou doutrinário para uma ortopraxia, porque a partir do verso 12, Paulo agora vai falar da aplicação. O que Paulo vai nos mostrar aqui é que o Evangelho não apenas perdoa e salva, mas ele transforma toda a nossa existência. E como o Evangelho transforma a nossa existência, nós precisamos entender que nós temos um parâmetro ou uma visão de mundo que colide com o próprio mundo. Colide com aquilo que tenta transformar o nosso coração. E aí então, na sequência, quando ele encerra a sua doxologia, a manifestação de adoração e louvor, que explode no reconhecimento da soberania de Deus, ele agora, ao deixar de falar do Senhor Deus, por meio da adoração, ele vai falar agora sobre nós. E ele vai introduzir a forma como devemos viver nessa terra com santidade. E ele vai fazer isso em 2 versículos, como nós lemos. E no versículo 1, ou seja, no versículo 1, ele vai mostrar a nossa vida como crentes diante de Deus. E no verso 2, ele vai falar sobre a nossa vida diante do mundo. Então ele traz toda a dimensão da vida do crente.
o que somos diante do Senhor e o que somos diante dos homens, diante do mundo. E de fato nós precisamos ter a consciência da nossa vida de santidade e de exclusividade ao Senhor e ao mesmo tempo, prestem atenção nisso, de resistência contra as influências nefastas do mundo. E meus amados irmãos, quando nós falamos sobre a influência do mundo, nós falamos de um assunto muito sério, porque infelizmente, por vezes nós concedemos ao mundo a oportunidade de não só viver, mas defender de maneira inapta, de maneira tola, os seus valores. E nós precisamos entender no nosso coração que a visão que nós temos de mundo, ela é diferenciada. É o que nós veremos na sequência, na nossa escola dominical, se assim o Senhor Deus nos permitir. Então vejamos o que Paulo, de fato, nos adverte aqui com respeito à nossa vida diante do Senhor Deus. Isso está no verso 1. E veja como ele vai mostrar o crente diante do Senhor. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quais são aqui as medidas que o apóstolo Paulo demonstra para aplicarmos tudo aquilo que ele nos traz do capítulo 1 ao capítulo 11, que se encerra com uma doxologia? Qual é o parâmetro, qual é o modelo de vida que nós devemos ter diante do Senhor? E veja que Paulo aqui, ele nos traz uma linguagem pastoral, ainda que ele seja um apóstolo, e ele tem a autoridade da inspiração do Espírito Santo, mas ele fala aqui numa linguagem que demonstra o seu cuidado pastoral para com o rebanho de Cristo. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. De fato, é uma preocupação pastoral que mostra não só a afetividade, mas mostra também a urgência. E quando ele utiliza a expressão misericórdias, ele está apontando para a obra de Deus até o capítulo 11. É como se Paulo dissesse assim: meus irmãos, eu peço a vocês pastoralmente, para que vocês de fato possam olhar através das misericórdias de Deus, ou seja, de tudo aquilo que Ele fez e tem feito na vida de vocês. E de fato, as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. E é através da misericórdia que nós alcançamos, por meio e pela mediação de Cristo Jesus, a possibilidade de estar diante dele. O próprio Deus nos coloca diante de si. E nós não merecemos isto. Mas isso só ocorre porque ele é misericordioso. Isso só ocorre porque existe a mediação de Cristo. Nós aqui nos reunimos, não nos reunimos, nós cantamos, não cantamos, nós oramos, não oramos, pois saiba de uma coisa: a nossa voz não chegou diretamente ao trono da graça. Porque essa voz é imperfeita, essa voz é pecaminosa, essa voz ainda está manchada pelo maldito pecado, do qual nos livraremos na eternidade. Mas a nossa voz chega ao trono da graça, mas por meio de Cristo. É por isso que a Escritura Sagrada nos fala que no culto Cristo canta conosco. Ele mesmo adora e ele mesmo recebe a adoração. A nossa oração é feita em nome de Jesus. Portanto, Deus não nos ouve, Deus não nos vê diretamente, mas ao olhar para nós, ele vê a seu Filho. E isto é misericórdia. Por isso Deus nos recebe. Por isso Deus nos ama. Por isso Deus nos tem como filhos, filhos adotados em Cristo Jesus. Essa é a dimensão da misericórdia do Senhor. É uma dimensão gigantesca, divina, que faz com que sejamos um povo especial nessa terra, que faz com que sejamos povo de Deus, legítimos nessa terra. Povo que possui legitimidade. É nesse contexto que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pela obra que de fato ele realiza na vida de cada um. E aí então, quando ele nos lembra que tudo será feito por meio da misericórdia de Deus,
ele nos dá uma ordem aqui. Ele diz que nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Ele diz que apresenteis o vosso corpo. E a expressão corpo aqui, ela não é necessariamente a visão de uma materialidade existente em nós, oposta ao espírito, não. A palavra corpo aqui, no contexto de Paulo, fala da nossa existência concreta, visível, encarnada. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: vocês devem apresentar o corpo de vocês, ou seja, diante daquilo que você vai fazer segunda-feira, diante daquilo que você vai fazer terça-feira, diante daquilo que você faz à noite, faz de dia, faz de manhã, ou seja, tudo que nós fazemos, devemos nos apresentar diante do Senhor. Corpo aqui, portanto, traz essa integridade diante de Deus. É a nossa vida neste mundo com as nossas ações. É o que eu sou no dia a dia. São nas pequenas coisas que nós devemos nos apresentar diante do Senhor com o nosso corpo, com a nossa integridade. Paulo diz, essa apresentação é um sacrifício vivo. E é claro, irmãos, que a palavra vivo aqui mostra que nós não morremos no altar, porque alguém já morreu, que é Cristo. Quando ele diz que nós devemos nos apresentar como um sacrifício vivo, ou seja, aquilo que é aceitável ao Senhor, ele é vivo porque está contínuo, ou seja, constantemente, sempre, em toda a nossa vida, nós devemos nos apresentar como um sacrifício agradável ao Senhor. A ideia de Paulo é simples. Toda a nossa vida, a vida inteira do crente, deve ser uma oferta permanente ao Senhor por meio de Cristo. Tudo que nós fazemos deve ser uma oferta viva ao Senhor. Toda a nossa vida deve agradar ao Senhor por meio das misericórdias desse Deus. Porque nós não temos forças em nós mesmos para agradar ao Senhor. Não há nada em nós mesmos que agrada ao Senhor, mas por meio das misericórdias do Senhor. E isso se manifesta como uma luta no meu coração, porque vida cristã é guerra. Se você titubear, você tomba no campo de batalha. E é uma guerra constante. O próprio apóstolo Pedro nos fala que o inimigo, ele não descansa, mas ele nos rodeia como uma fera, como uma besta fera que quer nos sugar, quer nos mastigar, quer nos destruir. E assim destruir a honra do nosso Deus. Portanto, essa guerra demonstra claramente que a nossa vida é uma vida sacrificial, é uma luta, mas ao mesmo tempo mostra que é uma consagração constante na nossa vida. É assim que devemos fazer. É por isso que Paulo, ao mencionar esse sacrifício, ele vai dizer que esse sacrifício ele deve ser santo, porque não basta apenas apresentar a nossa vida, mas ela deve ser colocada, a nossa vida, à parte para Deus, exclusivamente para Deus. É por isso que a gente não pode ser ingênuo. Por isso que a gente deve denunciar o pecado. Nós devemos odiar o pecado. É por isso que nós devemos odiar aqueles que odeiam o Senhor. É por isso que nós precisamos ter uma postura clara. Porque quando nós lutamos contra o inimigo, o exército, quando luta com o inimigo, ele não chega ao inimigo e diz, olha, com licença, por favor, estamos em guerra, mas eu, como um bom cristão, eu não quero feri-lo, eu não quero usar de violência, então vamos tentar aqui um meio... Não, você não faz isso. E nem o inimigo fará isso com você. E esses inimigos que são nossos inimigos é porque eles são inimigos de Cristo. São inimigos do nosso Redentor. Eles desprezam o nosso Redentor. Eles humilham, entre aspas, o nosso Redentor. Eles destroem o princípio da lei do nosso Redentor. Precisamos deixar, queridos irmãos, de ser aqueles que abandonaram a sua virilidade doutrinária
e a virilidade da luta que temos contra o mal. Quando Paulo nos diz que devemos ser santos, obviamente a nossa mente deve ir lá para o início, quando ele fala dos homens que, mesmo tendo a revelação do Senhor, escolheram o pecado e afrontaram ao Senhor. Infelizmente, por conta deste mundo tão fofo, tão degustável, a igreja tem perdido a sua virilidade. Os crentes têm perdido a sua virilidade. É óbvio que eu não estou dizendo que devemos apelar gratuitamente para a violência física ou verbal. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo de uma postura firme. Porque esse sacrifício que nós apresentamos ao Senhor deve ser santo. Porque a nossa vida é diferente. Não há a menor possibilidade de termos concessões com aquilo que o mundo nos oferece, dentro das suas mais variadas formas. Daí é o fato de que nós devemos, de fato, como esse sacrifício, como Paulo mesmo diz, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E veja que esse agradável não é a nós, esse agradável é ao Senhor. Porque não agradamos a nós mesmos, mas nós devemos agradar ao Senhor, ainda que isto nos traga dor e sofrimento. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que somos guerreiros. Nós não somos dançarinos. Nós somos guerreiros. Nós não estamos num teatro, numa ópera, dançando. Nós estamos num campo de guerra. E nesse sentido, o soldado, ele agrada ao seu senhor. E ele obedece-o com toda a contundência. E ele odeia os inimigos do seu senhor, que o afrontam. Não parece estranho isso, ouvir isso hoje? Isso porque nós deturpamos aquilo que o Senhor nos ensinou. É óbvio e sabemos que qualquer atuação contra nós mesmos, nós devemos perdoar e orar pelos nossos inimigos. Sem dúvida nenhuma. Isso é de Cristo, porque Ele mesmo fez isto. Ele nos deu o exemplo. Na cruz, Ele orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eu, na minha mente, irmãos, eu penso que naquele dia, no tribunal, quando todos aqueles que mataram a Cristo terão seus pecados expostos e eles serão julgados por meio destes pecados, menos um, que foi o fato de terem matado ao nosso Senhor, porque Ele mesmo intercedeu para que esse pecado fosse perdoado. Esse é o exemplo de Cristo. Mas quando se refere à honra do Senhor Deus, este que clamou e pediu perdão dos pecados para aqueles que o feriram, ele, ao entrar no templo e vendo os vendilhões, Cristo não olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não, ele pegou um azorrague. Sabe o que é um azorrague? Azorrague era um chicote romano com 3 tiras entrelaçadas de couro. Numa tira colocavam ossos, em outras tiras colocavam lâminas, em outras tiras colocavam esferas. Ele tomou aquele azorrague e ele não balançou apenas para assustá-los, ele levantava na maior altura e rasgava a pele daquelas pessoas. Cristo usou de extrema violência, ira e indignação, derrubando as bancas, os vendilhões, e chamando-os de ladrões. Vocês são ladrões. Vocês estão roubando, vocês estão transformando esse lugar, esse santuário, que é a presença do meu Pai, num antro de ladrões. Porque aquelas pessoas estavam afrontando ao Senhor. Irmãos, nós precisamos imitar a Cristo. Por isto, não devemos fazer aquilo que agrada ao nosso coração, estar bem com todos, não é? Ser elogiado por todos. Mas nós precisamos ter uma postura clara. E aí então Paulo,
ele encerra essa primeira sessão da nossa vida diante de Deus, dizendo que tudo isso que nós fazemos pelas misericórdias do Senhor, ele chama de culto racional. O que obviamente nos leva a compreender que quando falamos de culto, o culto não se limita ao ajuntamento solene, público, que estamos realizando hoje, embora certamente inclua o culto solene também. Mas, meus amados irmãos, o dia do Senhor não esgota a adoração. O dia do Senhor nos orienta nessa adoração. Porque é exatamente no culto solene e nesse ajuntamento que nós temos o direcionamento para na próxima semana, de fato, estar diante do Senhor. Por isso esse culto é espiritual, é racional, é consciente, é coerente. Ele está embasado naquilo que Deus nos ordena. E esse culto nós realizamos por meio de Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Não é um mero ritual externo, amados irmãos, é adoração que envolve entendimento, convicção, discernimento. É racional porque corresponde à verdade do Evangelho, é o culto apropriado, coerente, lógico, que agrada ao Senhor. E isso não se limita apenas nesse ajuntamento. De fato, esse ajuntamento é o ápice, é o principal, é o que nos orienta, é o que mais efetivamente aponta para a nossa vida na eternidade. Mas ele se estende, ele se espraia, ele vai completando a nossa vida de segunda a sábado, quando pelas misericórdias do Senhor temos essa atitude radical de sermos crentes viris neste mundo, como guerreiros num campo de batalha. Mas, meus amados irmãos, Paulo não fala apenas da nossa vida, na aplicação da doutrina, apenas diante do Senhor, mas ele também fala diante dos homens. Agora eu sei o que é estar diante do Senhor, apresentando a Ele um sacrifício vivo, me apresentando diante do Senhor como essa oferta, e ao mesmo tempo apresentando a Ele um culto que é espiritual, que é racional. Ok, Senhor, entendi isso, mas Senhor da glória, como eu aplico isso diante do mundo? Como eu aplico isso diante dos homens? Paulo nos responde, inspirado pelo Espírito Santo. Verso 2 ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está aqui, em alto e bom som. Quando Paulo nos diz, não vos conformeis com este século, ele está trazendo a ideia de que nós não devemos tomar a forma, não devemos moldar a nossa vida segundo o padrão externo do mundo, nos ajustar, nos adaptar à estrutura dominante. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, meus amados irmãos, que nós não podemos fazer nenhuma concessão para aquilo que desonra o seu nome. Por isso ele vai falar século, porque o século é o momento que nós vivemos e são as artimanhas do inimigo e do pecado que nos rodeiam. Porque quando nós falamos de século, nós estamos falando do ensino de que nós devemos viver para nós mesmos, que nós devemos seguir os nossos desejos, que nós devemos relativizar a verdade. Devemos ter uma vida dúbia. Quando estou com os irmãos, tenho um comportamento, estou diante das pessoas, tenho outro comportamento, mas quando eu estou sozinho ou quando eu estou num ambiente onde praticamente quase ninguém vê, eu sou uma outra pessoa. É isso que Paulo está dizendo. Nós não podemos assumir essa postura, porque o século também negocia santidade. O presente século, ele nos leva a adorar o sucesso, transformando o próprio prazer num ídolo maldito na nossa vida. Paulo nos diz que nós devemos, de fato, entender que muitas vezes, como crente, temos a atitude de substituir a obediência por uma autoexpressão. Paulo diz, não faça isto. É por isso que nós precisamos entender qual é a doutrina do Senhor. Nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor, para que assim o façamos. E é exatamente isso que ele vai mostrar. Porque, de fato, amados irmãos,
A pergunta que devemos fazer é: será que há algum tipo de pressão do mundo contra mim? Não, essa não é a pergunta, porque isso já está respondido. É claro que existe pressão material e espiritual. Você tem seus filhos ao seu redor, não tem? Ou alguns já casaram, como é o meu caso, não tem? Você tem netos? Pois lembre-se que Satanás os rodeia para lhes roubar o coração. Por isso, essa pressão ela existe. Então a pergunta não é se há pressão no mundo, a pergunta é se nós estamos resistindo ou se estamos nos adaptando. Ah, meus amados, Paulo fala da mente renovada. Isso deve ocorrer por uma mente que se renova diante do Senhor, uma mente que se renova pela palavra de Deus, uma mente que se renova pelo enchimento do Espírito Santo, que é o enchimento da palavra de Cristo. É uma mente que se renova pela comunhão dos santos, quando nós vivemos essa comunhão do povo de Deus. É uma mente que se renova pela oração. É uma mente que se renova pelo abandono de padrões falsos deste mundo, ainda que envernizados com linguagem evangélica. Meus amados irmãos, a mente renovada, ela ocorre pela submissão contínua da nossa inteligência à revelação divina, é usar o nosso cérebro, o nosso raciocínio, para entender o que de fato Deus quer de nós. Por isso, Paulo nos fala que esta renovação da mente diante do mundo, eu não tomo a sua forma, mas eu tenho uma postura viril contra ela, renovando a minha mente através dos meios de graças para que haja um resultado. Ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há muitos crentes sérios e fiéis que fazem uma interpretação equivocada dessa expressão do apóstolo Paulo. Quando Paulo nos fala aqui que nós devemos provar a vontade de Deus, alguns irmãos pensam que a ideia aqui é degustar. Você tem a vontade de Deus, que é boa e perfeita, então eu vou prová-la, eu vou degustá-la. Não é esse o significado. A palavra que Paulo utiliza aqui traz a ideia de você provar, de você discernir, de você verificar na prática e aí reconhecer o que vem de Deus ou não. Essa palavra é uma palavra comercial. E quando ela era usada, assim, em toda o seu significado? Com os mercadores. Na época de Paulo, tudo era por meio de moedas, por meio de metais. E na época de Paulo, as moedas tinham o valor intrínseco, era o valor do seu metal. Só que a utilização constante da moeda escurecia, ela criava uma capa de gordura, de sujeira. Então todas as moedas, na sua grande maioria, ela era preta. E aí então, quando alguém ia comprar uma mercadoria, passava a moeda lá para o vendedor. O vendedor, obviamente sendo alguém muito experiente, ele tomava aquela moeda. Se ele estava num piso de mármore, ele então jogava a moeda no mármore e o tilintar da moeda, ele era tão bom nisto, o tilintar da moeda ia dizer o metal. Ele jogava e dizia, pelo tilintar é de ouro, ok, é de prata, ok. Opa, você está tentando me enganar, essa moeda não é de prata, é de bronze. Então ele tinha como fazê-lo. Quando ele não tinha o mármore, aí ele tinha uma segunda opção. Ele tomava essa moeda e ele mordia a ponta da moeda. Tirava uma lasquinha da sujeira e olhava o metal. Ou seja, ele provava aquela moeda para perceber se ela era boa ou não, se ela era de fato verdadeira ou falsa. É esta a expressão de Paulo. Paulo coloca aqui uma cancela, ele coloca aqui uma porta, ele coloca aqui uma grade. E tudo aquilo que vem ao nosso coração, alto lá. Vamos ver se isso vem de Deus ou não. Meus irmãos, isso inclui tudo. Isso inclui o seu curso na universidade, isso inclui o filme que você vai assistir no cinema, isso inclui a série que você vê na televisão, isso inclui as conversas que você tem ouvindo de outras pessoas, inclusive até pessoas que se dizem crentes, até autoridades da igreja. Isso diz respeito a tudo. Nós devemos, de fato,
provar a vontade de Deus, se é vontade de Deus ou não. Então a ideia, volto a dizer aqui, não é degustar. Claro que nós também degustamos a vontade de Deus, mas esse texto não está dizendo isso. Esse texto está dizendo de uma mente renovada, que conhece ao Senhor, e que tudo que vem a mim passa pelo crivo de uma mente renovada, para ver se essa vontade é de Deus. Porque se vem de Deus, ela é boa. O que significa dizer que moralmente ela é excelente, ela é benéfica, ela é sábia. Ao mesmo tempo, ela é agradável, no sentido de que é aceitável, deleitosa ao crente renovado. Para ele é um prazer, ainda que lhe cause dor. E ela é perfeita, porque ela é completa, ela é íntegra, ela é sem defeito, ela vem de Deus. Por isso, embora o mundo trate a vontade de Deus como opressiva, dizendo que viver de fato o padrão do Senhor é opressão, quando nós como crentes devemos obedecer a Deus, para nós não. A vontade de Deus, ela não é opressiva, ela não é pesada. Os mandamentos do Senhor não são pesados, mas são bons, agradáveis e perfeitos para nós. Por isso, como bons guerreiros, nós devemos ter maturidade para lidar com as situações do mundo. É como se você, voltando para o campo de guerra, e você vê alguém que está com a mesma farda do seu exército, e ele vem armado em sua direção. Se você for um tolo, você vai dizer, vai baixar a sua arma, seja bem-vindo. Aí ele vira a arma para você e atira, porque é um inimigo disfarçado. Mas o bom guerreiro é aquele que não se deixa levar por essas tolices. Ainda que se pareça, ele vai passar pelo crivo de uma mente renovada. Alto lá! Baixa as armas, aproxime-se, identifique-se. E aí então, quando ele percebe que é um companheiro de guerra, baixa a arma e o abraça, mas quando vê que é um inimigo, o abate. Assim devemos ser com o mundo. Assim devemos ser com aquilo que nos rodeia. Ou seja, enquanto que diante do Senhor Deus apresentamos a nossa vida como sacrifício vivo para o Senhor, neste mundo, somos crentes maduros que entendem qual é a vontade de Deus. Por isso, não se deixe iludir, porque é um pastor. Não se deixe iludir porque é alguém famoso no meio evangélico ou até mesmo na presbiteriana. Não se deixe iludir por isto. Vocês estão vendo aqui este pregador? Esse pregador é pecador. Você sabia que esse pregador pode falar asneiras? Se o que ele fala vem dele mesmo? Vocês estão julgando o que eu estou dizendo aqui? Porque se não estão, meus irmãos, não é assim que a Escritura Sagrada nos ensina. Tudo o que eu estou dizendo aqui, vocês precisam julgar, vocês precisam experimentar para ver se é a vontade do Senhor, nesse exato momento. Porque assim deve ser o crente, diante de um Deus que deve ser adorado e deve ser glorificado. E é claro, meus irmãos, partindo para o final, tudo isso se dá por causa da obra e da pessoa de Cristo. Nada disso pode acontecer em nós mesmos. Não podemos ser arrogantes e tolos, mas é tudo por meio de Cristo. Porque Cristo é a suprema manifestação das misericórdias de Deus. Ele é o meio para trazer as misericórdias. Cristo é o verdadeiro sacrifício santo e agradável a Deus. É por meio de Cristo que nos apresentamos como sacrifício diante do Senhor. Cristo é o modelo perfeito de não conformidade com este século. Aliás, Cristo não só não se amoldou, como ele denunciou. Assim deve ser o crente. Sabe por que odiavam a Cristo? Porque ele manifestava as vísceras pecaminosas daqueles que exerciam governo. Sabe por que João Batista perdeu a cabeça? Porque ele denunciava o pecado. E Cristo, de fato, demonstra isto. Ele não se conforma, ainda que lhe tenha sido oferecido todos os reinos deste mundo, ele não se conformou. Porque Cristo, de fato, demonstra ser o conteúdo da nossa mente renovada. A nossa renovação é em Cristo. Cristo não renovou a sua mente, ela já veio pura e santa, mas nós renovamos a nossa mente por meio da mente de Cristo, na união mística com Cristo. Uma doutrina tão peculiar e tão importante, a doutrina da nossa união mística com Cristo.
e termos a mente de Cristo. É isso que nos renova, porque em Cristo a vontade de Deus deixa de ser peso e se torna deleite, porque Cristo não apenas exige essa vida, mas Ele mesmo a produz em nós nessa união. Então, tudo de fato redunda em Cristo Jesus. Portanto, quando Paulo nos ensina a vida que devemos ter diante do Senhor e a vida que devemos ter diante dos homens, ele mostra de fato que tudo se dá por meio e através e para Cristo. Como eu sempre tenho prazer em dizer, Cristo, Cristo, Cristo. Somente Ele. Quais são as aplicações que nós poderíamos fazer aqui nessa manhã, meus amados irmãos, preciosos irmãos? Em primeiro lugar, queridos, é importante que a gente pense que como crentes nós devemos ter uma vida autêntica diante do Senhor. Lembrando o seguinte, ter uma vida autêntica diante do Senhor vai chocar e enfurecer o mundo ao nosso redor. Porque é assim. Porque quanto mais nós temos uma vida autêntica diante do Senhor, mais nos parecemos com Cristo e Cristo é odiado pelo mundo. Seus valores, sua obra, sua pessoa bendita. Portanto, nós vamos entender que o crente é aquele que de fato suscita o ódio e a perseguição do mundo em qualquer instância, porque quanto mais somos piedosos, mais somos perseguidos, é o que a Escritura Sagrada nos diz. Por isto, nós precisamos lutar por uma vida autêntica, ainda que isso nos traga dor e sofrimento nessa terra. Desconforto, perseguição, mas nós precisamos ser autênticos, irmãos. Lá no trabalho, lá em casa, lá no CECI, lá no parque, lá no shopping, nós precisamos ter vida autêntica diante do Senhor, manifestando misericórdia e condolência para aqueles a quem o Senhor Deus concede misericórdia e condolência, e sendo firmes contra aqueles que se levantam como inimigos vorazes contra o Senhor, e ao mesmo tempo, perdoando e orando por aqueles que nos ferem diretamente, como nos ensinou o nosso Cristo. Em segundo lugar, irmãos, é preciso entender que a vida cristã, ela não é apenas uma aceitação ou uma afetação moral, seja como for. Preste atenção nisso, amados, como é precioso. Vida cristã é engajamento. É engajar-se. Como aquele que vai ao exército e se engaja naquele pelotão. E esse engajamento nos traz disciplina, nos traz regras, nos traz uma lei, nos traz uma conduta peculiar. Ah, amados irmãos, embora o evangelicalismo tenha perdido isto, mas nós precisamos estar firmes. Quer uma opção interessante? Leia a biografia de muitos puritanos. Leia como eles viviam, como eles cultuavam, como eles agiam. E como eles se comportavam, não apenas como cidadãos dos céus, mas também como cidadãos dos céus morando nessa terra. Estude. Nós somos puritanos. Eles são nossos pais. É necessário, amados, que tenhamos esse engajamento e tenhamos a percepção clara de como devemos agir nessa terra. Devemos ser como os pombinhos, mas também devemos ser como as serpentes, como nos ensina o Senhor. Isso é engajamento. É não tender nem para um lado nem para o outro, mas estar na bitola, estar na medida daquilo que o Senhor Deus requer de nós. Em terceiro e último lugar, amados, a maturidade de se discernir a vontade de Deus está na renovação da nossa mente. E veja que é uma atitude constante. Eu não renovo uma vez e pronto, está resolvido, acabou, né? Estou bem. Não, todos os dias, constantemente.
é uma luta, é uma guerra, é o estar disposto a se ferir pela causa do Senhor. Encerro dizendo que, de fato, existe espaço para leveza, existe espaço para o perdão, existe espaço para que sejamos mansos e humildes, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo, também precisamos viver o que eu quero repetir pela terceira vez, e eu quero que isso fique muito gravado no seu coração. Assim como a mansidão, nós precisamos viver também a virilidade do Evangelho. Nós somos um povo exclusivo. E nós somos um povo exclusivo para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diante de Deus, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diante dos homens, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos mais uma vez. Ó Deus amado, nós louvamos o teu santo nome, pela porção e o ensino do teu evangelho, meu Senhor. Nós te louvamos porque entendemos de fato o que somos e o que devemos fazer nessa terra. Ó Senhor, ter a mente renovada e nos apresentar diante de Ti é ser como Cristo, como aquele que nos ensinou mansidão, perdão, amor, mas também aquele que nos ensinou firmeza, virilidade e atuação grave e profunda. Ó Senhor Deus, queremos ser como Daniel, queremos ser como João Batista, queremos ser como Paulo, queremos ser como Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Somos tão propensos ao mal e ao erro. Infelizmente temos pecado, meu Senhor, e nos envergonhamos com isto. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. E obrigado por Cristo, sob a capa daquele que nos escondemos. Cristo nos abraça, Cristo nos ama, Cristo nos fortalece. E Cristo nos conduz pela mão, seguros, diante da Tua face. E assim, meu Senhor, somos renovados a cada dia para resistir ao mundo, para viver esta guerra sangrenta, para de fato sermos viris neste campo de batalha. Ajuda-nos a ser como Cristo, manso como as pombas, mas sagazes como as serpentes. Ajuda-nos, Senhor, para a Tua glória, em nome daquele em quem nos escondemos, o nosso Redentor amado, Cristo Jesus. Amém.